Olá, concurseiro, concurseira, mais uma prova Atualidades, este de número 70. E o que eu vou trabalhar hoje numa prova Atualidades? Vou trabalhar com questões ambientais para concursos de 2014. Veja só, é comum aparecer nos editais o tema lá ambiental ou meio ambiente, preservação, planejamento, ok? Então, vou trabalhar com duas ideias agora que vai ajudar você a estudar, a pensar, a raciocinar sobre o tema ambiental. Vou começar falando da matéria do valor econômico. Veja comigo, quero dar destaque para você nessa matéria e depois eu explico onde que ela entra aí. Célula de hidrogênio ganha espaço nos Estados Unidos. Ficamos agora só na manchete. Vamos pensar aqui um pouquinho, por que esse tema está relacionado ao meio ambiente ou a questões sustentáveis, a um planejamento sustentável. Célula de hidrogênio. Concurseiro, concurseira, o automóvel é o grande poluidor do planeta. Ué, não é a indústria? Não, a indústria, aquela fábrica como a gente conhece, com as chaminés lançando fumaça, isso já é coisa do passado. Ao longo dos últimos 30, 50 anos, ela se modernizou, arrumou meios de lançar menos poluentes na atmosfera. E o automóvel se tornou o grande vilão, embora não se fale nisso, embora não se comente, embora não se mostre, mas o automóvel é o grande poluente do nosso planeta. E tornou-se necessário arrumar uma forma de que ele não seja mais poluente. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos e países europeus estão se tornando o grande exemplo disso. Eles estão fazendo enorme pressão para que as montadoras comecem a preparar e a lançar carros que não emitam gases tóxicos. Por exemplo, esses que eu acabei de mostrar na manchete, aqueles automóveis movidos a hidrogênio e não a mais gasolina e não mais óleo diesel. Veja só, concurseiro, concurseira, 3 montadoras estão divulgando planos para agora, os próximos anos, e colocar no mercado um número de automóveis que não sejam poluidores. A Califórnia sempre é inovadora, por inúmeros motivos, mas a Califórnia, um estado dos Estados Unidos, tem cobrado isso, e a Hyundai, por exemplo, já se prontificou, isso está inclusive na matéria que eu mostrei para você do jornal Valor, se prontificado a fazer isso, lembrando que a Hyundai é uma coreana que há pouco tempo atrás não tinha significância nenhuma, que há pouco tempo, tirando o termo atrás, há pouco tempo não tinha significância nenhuma no mercado automobilístico, mas ganhou confiança. Ela está saindo à frente, justamente fazendo o lançamento já nesse primeiro semestre do ano de um carro movido a hidrogênio. A japonesa Toyota vem se recuperando aí de todos os problemas que o Japão passou lá com a tsunami. A Honda, outra japonesa, até o ano que vem, em 2015, quer fazer também lançamentos. O estado da Califórnia quer que, pelo menos, olha, eles deram dados, eles deram números para que as montadoras se organizem. Eles querem que 15% dos veículos novos vendidos no estado não emitam até 2025 mais gases tóxicos. Isso é importantíssimo para planejamento. Veja só, isso o governo
fazendo esse lançamento, cobrando isso das montadoras, que tenham carros elétricos movidos a células de combustível, é para atender uma exigência da população. É a população que está disposta, inclusive, a gastar mais, a pagar mais caro por um automóvel assim. Não é apenas um desejo governamental. Existe um senso comum de que eu preciso, ok? Eu tenho a obrigação de tomar posição diante da questão ambiental. Não é só algo governamental. Importante. Então, destaco aqui novamente essa matéria do valor econômico, ok? Você deve parar e dar uma boa olhada nessa matéria. Está aqui, ó, os 15% que eu citei para você anteriormente, até 2025, carros andando sem lançamento de gases tóxicos. E a matéria segue com outros dados falando da Europa. Portanto, é uma matéria importantíssima, concurseiro, concurseira, quando a gente pensa, olha só, aqui comigo, quando a gente pensa no edital que trata de dados relacionados ao meio ambiente. E reforço, na hora de fazer uma cobrança menos pontual, que exige de você uma interpretação maior, e se for estabelecer relações, é justamente isso. Não é um dado governamental, e sim uma questão de percepção da população que está disposta a fazer isso. E é claro, o governo apresentando fatos plausíveis, dados que se pode atingir, tantos por cento de carros até tal período, até tal ano, nas ruas precisam seguir. Aí você escolhe. Cada empresa, a Toyota pode seguir elétrico, a outra pode seguir hidrogênio, mas se faz necessário seguir essa linha. Muito bem, está dada a dica aí deste tema que deve ser analisado, que deve ser estudado, e eu quero ver com você um outro, daí mais ligado ao Brasil. Mas veja só, essa matéria que a gente vai ver agora, ela ganha importância por dezenas de motivos. Ligado, claro, a desenvolvimento sustentável, a meio ambiente, a planejamento e assim vai. Veja comigo ali, o título dessa matéria agora é do Estadão, ok? Agora é do Estadão. Sapinho laranja é a mais nova espécie da Mata Atlântica. Então, concurseiro, concurseira, esta nova espécie encontrada na Mata Atlântica demonstra quanta biodiversidade tem esse lugar, mesmo com a destruição que já aconteceu. Vamos voltar aqui à matéria antes de eu estabelecer relações com o mapa que eu preparei da Mata Atlântica. Veja lá comigo aqui o texto dizendo o seguinte: a já esplêndida biodiversidade da Mata Atlântica ficou um pouco mais rica e colorida nessa semana, com a adição de uma nova espécie de anfíbio à sua lista de chamada. Um minúsculo sapinho laranja, menor que uma moeda de 10 centavos, que vive nas montanhas da Serra do Mar, foi batizado pelos cientistas de Brachycephalus crispus, até um nome complicado de falar, né? O Brachycephalus, que significa cabeça pequena, tem aqui o significado na sequência da matéria. Então, acrescentou-se uma nova espécie, sem contar aquelas muitas que foram colocadas em extinção, principalmente na Serra do Mar, durante a plantação do café, quando o Brasil se torna o maior exportador de café do planeta e veio se retirando tudo o que existia na Serra do Mar. Até preparei aqui um mapa para a gente ver como era a Serra do Mar originalmente e como ela está atualmente. Me acompanhem neste mapa, por favor. Veja só. O vermelho que você... Desculpa, Serra do Mar não, a Mata Atlântica, né? Veja aqui, esse vermelho está mostrando o entendimento deste bioma ou da floresta tropical lá em 1500. Note que suas manchas vinham desde o Nordeste brasileiro, né? Até o sul do Brasil, ainda se estendendo aqui por toda a bacia do Rio Paraná. Esta era a área da Mata Atlântica.
atlântica ou mata tropical e subtropical com sua enorme biodiversidade. O verde, que tem algumas manchas aqui, umas pontinhas aqui, outras pequenas no Nordeste, elas são maiores no Sudeste. O Paraná é a que mais tem preservado, Santa Catarina tem uma mancha boa. Veja que aqui está o Parque Nacional do Iguaçu, importante referência para o mundo, não para o Brasil. Isso demonstra o quanto nós destruímos com a entrada dos europeus, ou seja, os nossos antepassados nesta região, provocando o desmatamento. Concurseiro, concurseira, o que você relaciona com o sapo na Mata Atlântica, que foi encontrado nessa região, na Serra do Mar, que mostra que tem esta importância do ponto de vista de biodiversidade, que ainda sobraram que nós não tínhamos identificado, e que também mostra como muitas coisas podem ter desaparecido. E reforça a necessidade de se preservar o pouco que restou. Por quê? Vamos lá. A Serra do Mar, a parte da Serra do Mar virada para oeste, tem qual importância? Esses rios que vão para o oeste, que são maioria, por exemplo, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, uma boa parte, eles têm a seguinte importância: abastecer os reservatórios de água que nós consumimos. Você está acompanhando a crise que está acontecendo em nosso país pela falta de água nos reservatórios que abastecem a população no seu dia a dia. Então, se perdermos o pouco que resta da Serra do Mar, como vocês viram no mapa, isso vai se intensificar, essa falta de água nos próximos anos. Se não dermos destino correto aos resíduos que nós geramos todos os dias, teremos no futuro próximo, com certeza, um problema maior com o abastecimento de água, porque os rios vão ficar poluídos. A Serra do Mar, que já é pouca, não vai dar conta de conseguir nos abastecer com essa água filtrada que correu pelas árvores, daí se infiltrou no solo, entrou nos rios e daí a partir dos reservatórios vem para as nossas casas. Este é um alerta. Os concursos públicos, quando colocam isso no edital, não é porque ele só quer saber o quanto você aprendeu sobre desenvolvimento sustentável, sobre meio ambiente. Ele quer justamente, é um meio de provocar em você a capacidade de interpretação e de agir. Por exemplo, num banco. É claro que eu, como gerente ou até como funcionário, posso fazer projetos que incentivem o empréstimo a pessoas que têm projetos relacionados a questões ambientais. Tá aí a dica, vale a pena ficar antenado e essas duas matérias que eu coloquei, faça essa leitura pensando nessas provocações que eu levantei aqui com você, que com certeza, indo para a prova, você vai acertar. Grande abraço, até o próximo A Prova Atualidades.